E se nesse vídeo você entender boas práticas de HTML para você escrever um HTML profissional, então você que está começando a entender como que funciona o HTML, você que quer colocar acessibilidade, você que quer fazer suas páginas serem encontradas melhores nos motores de busca, tudo isso é importante, né? Ainda colocar semântica e coisas mais modernas do HTML. Então fica nesse vídeo que eu tenho certeza que ele vai mudar a sua ideia de muita coisa de HTML. Vamos lá? Fala Dev, beleza? Mike Brito na área, que bom te ver em mais esse episódio do Root, onde nós vamos falar aqui sobre coisas, bases, né? Root é raiz, ou seja, o início de todas as coisas. Nós vamos conversar aqui muito sobre programação para iniciantes, programação web para iniciantes, beleza? Não só para iniciantes, mas as pessoas que querem também fortalecer suas raízes, né? Querem ter, assim, mais embasamento, mais fortalecimento, fundamentos de programação. Então bora lá, e hoje nós vamos falar sobre boas práticas para você ter um HTML profissional e de respeito. Aí sim, né? Então, o público-alvo que eu separei para esse vídeo é pessoas que estão iniciando no HTML, tá? Pessoas que precisam aprender a escrever melhor o HTML, isso chama-se semântica, né? Colocar uma melhor semântica no HTML. Melhorar também esse HTML para motores de buscas. Acessibilidade, ou seja, aquelas pessoas que precisam, às vezes, até que o navegador fale para elas o que está escrito ali, porque elas não conseguem enxergar, né? Então, isso é uma questão de acessibilidade também. Tem outras também que a gente vai falar aqui. E além das boas práticas, né? Então, se você quer saber de boas práticas, quer melhorar essa sua semântica, sua escrita, tá iniciando, bora lá que vai fazer todo sentido. Primeiro de tudo, o que você precisa entender. Você pode escrever HTML em qualquer editor de texto que você quiser, tá? Então, a primeira coisa que você imagina, você tem um bloco de notas no Windows, você consegue escrever. Qualquer editor de texto, claro que você consiga mudar a extensão final dele para .html. Você já consegue escrever HTML. Mas a gente fala sobre produtividade, a gente fala sobre você trabalhar com tanta coisa que faz sentido você ter um editor que trabalhe com você nessa construção. E por isso eu indico o VS Code por causa do Emmet, que é uma inteligência ali do VS Code. E esse Emmet não é do VS Code, mas ele funciona em outros também, acho que tem outros editores que você instala ele, mas o grande lance é que ele completa código para você, ele faz você escrever um HTML com mais velocidade, dá até dicas boas, tá bom? Isso é legal. E também, outra ferramenta legal é Lighthouse ou a DevTools do Google, você consegue acessar esse Lighthouse, que ele dá diversas dicas e mais tarde ainda vou falar melhor dessa ferramenta, provavelmente vou falar de outras ferramentas aqui também, beleza? Bom, vamos lá, primeira dica que você precisa já entender, escreva seu HTML e coloque o doctype, tudo bem? O doctype, ele não é um elemento HTML. Né? Mike, eu escrevo HTML e eu nem coloco doctype e funciona. Pois é, às vezes ele vai funcionar mesmo, às vezes não. O negócio é que você precisa dizer para o browser como interpretar aquele documento da melhor forma. Quando você coloca essa instrução aqui, você está dizendo que você está usando o HTML5, tá? E que esse documento é um documento para HTML5. Assim, o browser vai interpretar ele da melhor maneira. Não vai ter possíveis erros, tá? Daqui a pouco eu vou colocar isso no código, eu vou só mostrar primeiro um pouquinho para você e a gente já entra lá. Gente, escrever títulos inteligentes, né? Títulos significativos que contenham palavras-chave para as buscas. O que significa isso? Quando você vai escrever seu HTML, você coloca a tag title nele, né? E eu já vou colocar. Esse título, ele é o responsável, um dos responsáveis pelos motores de busca encontrar melhor a sua página. Legal? Então vamos lá, vamos colocar isso aqui direto no código. Eu deixei separado aqui uma pastinha, vou colocar um novo arquivo, tá? Esse novo arquivo, já vou salvar ele. Vou fazer melhor, pera. Muito mais fácil eu vir aqui, clicar aqui, colocar tipo index.html, tá? Opa! Aí tem que saber escrever, né, pessoal? Index.html. Pronto. HTML, agora sim. Então, primeira coisa que eu falei vamos colocar o doctype, tudo bem? Colocou o doctype, e aí você tem a estrutura padrão, que é você colocar o HTML primeiro, né? Colocou o HTML, pode usar o Emmet, ou seja, HTML, dá um Enter. Aí você coloca o head, ok? E aqui você coloca o title. Esse título aqui, quanto mais significativo, melhor, tá? Então, um exemplo bem simples. Eu vou abrir aqui, por exemplo, Rocket City, vou buscar no Google, né? Vou buscar no Google aquele terminal Drácula, tá? Vou colocar assim e vou colocar Rocket City, tá? Vamos lá, vamos entender o que é que o motor de busca entendeu aqui, tá? Terminal Drácula Rocket City. Rocket City, primeiro de tudo que sempre os motores de busca vão melhor procurar é pela URL, né? Então nesse caso, ó, blog.rocketcity.com.br, opa, bateu uma palavra da pesquisa junto com essa URL. Segundo que ele vai procurar também é esse title, ou seja, ó o título, olha o que tem aqui do título, as palavras-chave aqui, ó, terminal
com O My SH, Spaceship, Drácula e muito mais. Então eu tenho duas palavras da minha busca, mais a URL. Obviamente fica mais fácil esse resultado de busca vir para mim, tá bom? Fora com certeza que o Google tem toda a inteligência de saber que eu devo usar bastante as coisas da Rocket City e tudo mais, mas olha a inteligência dele de pegar esse título significativo, né, com as palavras-chave e entregar para mim. Então, faça títulos que tenham esse significado que vai fazer mais sentido, tá? Então aqui você colocaria as palavras-chave que você quer, mais um título que tenha significado. Além dessas palavras-chave, as pessoas também usam esses títulos inteligentes para fazer, por exemplo, aqueles títulos que são mais impressionantes, que chamam mais atenção, né? Você colocaria aí também, beleza? Além disso, aprenda a usar as meta tags, tá? 3 que eu vou colocar aqui que são importantíssimas para você usar, e aqui eu já vou colocar uma outra ideia. Então, ó, vamos voltar na ideia do VS Code, como ele ajuda a gente? Desliga tudo isso aqui, né? Tipo, joga tudo isso aqui fora, você iniciou seu HTML. Eu, Mike, faço assim direto, tá? Eu inicio meu HTML com uma exclamação Enter, acabou. É isso que eu faço. Aí eu venho aqui e corrijo o primeiro atributo da linguagem, tá? PTBR. Esse atributo da linguagem aqui, e eu sempre confundo, não sei se é underline ou se é um tracinho, tanto faz aqui por enquanto, depois a gente descobre aí, vocês até aproveitem, me ajudem nos comentários e escrevam aí, porque a minha cabeça é bem assim, devagar para isso, eu sempre esqueço aqui, e aí eu saio pesquisando depois e coloco o correto, tá bom? Então, coloque a sua linguagem, tá? Faça o ajuste da linguagem para você identificar que esse HTML, você vai dizer isso para o navegador e para os motores de busca e para tudo mais, qual é a linguagem que você está usando aqui dentro, a língua mãe, pátria que você está usando aqui. No caso, a gente está usando o português do Brasil. Legal? Primeira coisa que eu mexo. Segunda coisa, metas. O que são esses metas aqui, tá? Meta significa que ele está fazendo a configuração do próprio documento no documento. Isso não aparece, né? Não aparece na página final, o que vai aparecer esse título e tudo mais, mas essas partes de meta não vão aparecer. Mas aqui, por exemplo, ele vai dizer para mim que eu aceito todos os caracteres UTF-8. Então, ele vai aceitar C cedilha, tio, tudo, e não vai ficar bagunçado. Às vezes, se eu não coloco isso, às vezes ele fica bagunçado isso se eu coloco isso na página. Fica todo... Não parece que eu coloquei um cedilha, um tio. É uma bagunça, é uma zona. Então, esse daqui eu deixo aqui, tá? Esse segundo morreu, não precisa. Esse aí, o segundo se tornou agora o viewport. O viewport, eu já estou identificando que esse HTML, ele vai ser adaptado nos diversos dispositivos móveis. Então eu deixo o viewport para que ele funcione legal quando eu colocar em algum dispositivo móvel, num celular, por exemplo. Tá? Ele vai se adaptar, isso aqui vai trabalhar legal depois com o CSS também, tá bom? E aí eu tenho o título e tenho um meta legal que a gente pode colocar, que é o meta description, ó, meta, desk, tá? O meta description, ele serve para que eu coloque as primeiras linhas que vão aparecer aqui nessa parte da busca, tá bom? As primeiras linhas que eu quiser que apareçam aqui, essas primeiras duas linhas, eu coloco aqui no content. Se eu não colocar, né, é um fator não obrigatório, tá? São boas práticas. Deixa eu já até explicar isso, né? Se você não entendeu ainda. Boas práticas não é coisas obrigatórias. São boas práticas, são coisas que fazem sentido, são coisas que na minha carreira fez sentido, experiências de outras pessoas, pesquisas de outras pessoas, é só isso, tá bom? Então, na boa prática, diz que aqui você vai poder identificar melhor as palavras que você quer usar aqui, para que quando a pessoa leia o título e leia essas palavrinhas, seja impactada e já queira clicar no seu conteúdo e entrar ali, tá bom? Olha que legal, né? Só que nesse começo a gente já tem um HTML muito bem estruturado, tá? Head, body, já tá ficando legal aqui. Vou deixar aqui assim por enquanto e vamos para os próximos. Então a gente falou do char set para poder colocar acentuações, caracteres especiais, description para que são aquelas duas linhazinhas que vão aparecer, a gente já falou do title antes, falamos da viewport aqui, que é para adaptar para os diversos dispositivos, além do mais falamos da linguagem, tá? Que colocamos aqui. Beleza? Até aqui, checkpoint. Agora, dica muito preciosa aqui, não use o atributo style direto na sua tag. Então você vai colocar um H1 aqui, por exemplo, tá? Vou usar o empty de novo. Então H1, enter, e aqui eu vou colocar style igual color, por exemplo, red. Não faça isso, tá? Por que, Maicão, não faz isso? Primeiro, vamos pensar na separação das escrevi errado. Responsabilidades, tá? Nessa separação de responsabilidades, nós precisamos entender que o estilo, ele faz muito mais sentido eu deixar ele, até escrever aqui, ó, num arquivo separado. É muito mais sentido. O seu código fica menos sujo de você colocar o estilo ali na linha. Fora que você vai ter problemas futuramente com a especificidade. Se você não lembra, você colocar aqui,
tá? O estilo direto aqui e depois querer mexer nesse H1 lá no estilo por fora, tá? Não vai rolar. Você vai querer botar o estilo por fora, já vamos colocar aqui, né? Style.css. Já vou chamar esse style.css aqui, tá? E daqui a pouquinho eu falo por quê que eu vou chamar ele aqui, né? Style.css, ok? E aí, eu vou querer mexer nesse H1 aqui depois. Eu não consigo, não vou... Quer dizer, eu não consigo de primeira, mas eu vou ter que usar um atributo aqui, uma instrução chamada important, né? Exclamação important. Significa que eu vou ter que chegar aqui nesse H1, se eu quiser mudar a cor dele para yellow, depois eu vou ter que fazer assim, ó, yellow important. Aí eu estou simplesmente bagunçando toda a especificidade. Por quê? Eu estou tendo que forçar esse estilo a ler essa linha como mais importante de tudo. Então a melhor coisa é não coloque aqui, tudo bem? Melhor prática é não coloque ali. A importação agora, né? Importação de CSS e de JavaScript. Você viu já que eu coloquei o estilo sendo importado aqui no head, tá? Por que, Mike, a gente colocar o estilo no head? Porque ele é melhor para performance... Tá difícil a minha escrita hoje, né, galera? Pera aí. Nossa, melhor para performance. Tô bem de escrita, né? Então ele é melhor para performance e renderização da página. Alguns estudos ali do Yahoo mostraram que quando você coloca esse link aqui, chamando esse arquivo externo aqui no head, pertinho do final aqui já do head, tá? A sua página, ela vai ser lida enquanto ela está carregando o estilo, tudo bem? Não sei se você sabe, mas você poderia colocar o estilo em qualquer outro lugar, né? Do body e tudo mais, mas faz mais sentido você deixá-lo aqui por causa disso. O script, a gente indica você colocar ele antes do fechamento do body. Então, quer colocar script na página, coloca o script source, né? Lembrando, óbvio, né? Deixa o script lá fora também, script JS, faz mais sentido você deixar lá fora do que aqui dentro do código. É possível deixar dentro, mas aqui fora, separação de responsabilidade, tudo bem? Então, deixe ele aqui no fechamento do body. Por que, Maicão, no fechamento do body? Vamos lá. Melhor performance e renderização também. O HTML, ele vai ler linha a linha, ele vai renderizando linha a linha. Quando ele encontra o script, tá? Ele simplesmente bloqueia aqui. Se eu deixar aqui em cima no head, tá? Ele vai bloquear aqui e vai ler todo o script. Fora que eu vou ter alguns errinhos, se eu tô no início, se eu ainda não entendi muito bem as coisas, eu vou ter alguns errinhos nesse script aqui, tá? Possivelmente, ok? E aí ele bloqueou tudo e depois ele vai carregar o restante, vai modelar a DOM e todo o processo que ele faz. Então, melhor coisa, número 1, deixa aqui embaixo. Mas, Mike, eu quero muito deixar aqui em cima, mas eu quero, porque não sei, eu tenho um toque, eu quero deixar aqui em cima. Tudo bem, aprenda a usar a tag, o atributo defer, tá? E aí eu vou deixar como um desafio para você, que é uma pessoa curiosa e quer crescer mais, o que o defer faz? Por que o defer colocar aqui? Tudo bem? E vou deixar ainda mais, vou dificultar para quem já sabe o que o defer. Então, por que não usar o async? Vamos ver a diferença de cada um. Mas, dica mestre mesmo, na boa, eu faço assim, ó, eu coloco aqui e fico muito bem, muito feliz. Às vezes me dá vontade de usar o defer também, mas tudo bem. Beleza, ó, matamos aqui. Eu já salvei aqui, eu não queria ter salvado assim, pronto, deixa assim. Eu quero ir bem devagarinho, né, bem aos poucos, para ir mostrando para você essa formatação, como que a gente está trabalhando isso. Agora a gente vai trabalhar tags semânticas, tudo bem? Então eu vou pegar esse pedacinho de código aqui e vou colar ele aqui, ok? Agora, diz pra mim aí, você que tá aprendendo, né, agora comigo, deixa eu dar um foco mais especial aqui, me diz aí, você é uma pessoa estudiosa de HTML, me diz, tá certo ou tá errado isso aqui? Não importa, né? Se tá funcionando, é o que importa. Mas o que a gente tá falando aqui é sobre fazer um HTML com mais semântica, que tem mais sentido. A gente tá falando aqui sobre escrever melhor o HTML. Nesse caso específico, faz mais sentido que eu altere algumas coisas aqui. Como, por exemplo, se isso daqui... você viu que eu fiz tudo em div. Por que eu fiz tudo em div? Talvez porque eu não sei que existam tags, né, que vão me ajudar a dar semântica. Por exemplo, do H1 até o H6, eu não sei porque eu coloquei H2, mas do H1 ao H6 aqui, a gente tem os headers, ou seja, são os títulos da página. E é muito bem ensinado que o H1 ele serve para o título principal da página, aonde o H2 é um subtítulo daquele título principal. E eu posso ter vários H2, né? Posso ter vários subtítulos daquele principal. O H3 seria um subtítulo do H2. E assim vai. Então, são regrinhas que a gente vai entendendo. O P é o parágrafo, né? O A é um link. O button é um botão. Faz mais sentido. O L é uma lista não ordenada. O header, geralmente, ele vem no cabeçalho, header, topo, né, da página. O main vai ficar ali entre o header e o footer. O footer seria o finalzinho da página.
Tá? O nav é o navigation, significa que eu quero colocar ali itens de navegação na minha página. O article, ele serve para artigos, como post de blog, por exemplo. O section é uma seção, né? E o aside geralmente fica acompanhando o conteúdo principal da página, que seria o main ou o article, né? Tanto faz ali, ele viria no lado que vem complementando o que tem o conteúdo principal, ou algumas pessoas ainda gostam de usar como um conteúdo lateral que fica no site. Especialmente essas partes aqui, porque esse header, main, nav, article, section, aside, footer veio com HTML5 e algumas vezes alguma confusão ali de entendimento de cada um deles, mas não tem problema. O grande lance é você entendendo e ir ajustando junto com o seu time. Então vamos melhorar isso aqui? Que tal se isso daqui for uma section, ok? Se isso daqui é uma section, eu já não preciso de section card, eu já posso deixar só o card. Não é? Section card. Se eu quiser mais tarde usar aqui, é muito mais fácil fazer isso aqui, ó, section card. Acabou, tá bom? Ficou fácil, né? De eu identificar ele ali. Beleza? Section card. E agora, title. Por que não só um H2 aqui? Por que eu preciso dessa classe title? Já parou para pensar? Depois do meu estilo, né? Eu não tô falando de estilo aqui, né? A gente tá falando de HTML, mas depois do meu estilo, eu posso simplesmente fazer isso daqui e pronto. Tá bom? Já cheguei aqui no card title. Aqui a gente tá falando de parágrafos, galera. Aqui a gente não tá falando de divs, não faz sentido ser uma div, né? A div ela é uma caixa que ela não dá sentido para as coisas, né? Ela não dá significado para as coisas. Agora o P dá, são 2 parágrafos. Opa, todo sentido. Aqui é um botão. É um botão que quando clicar, ele vai fazer alguma coisa. Tá? Pronto. Isso aqui deu mais sentido pro meu HTML. Legal? Então aprenda a usar as suas tags semânticas, elas vão te ajudar bastante. Aprenda a usar atributos de acessibilidade. Aqui eu vou deixar um farelinho, tá? E você vai dar uma pesquisada melhor. Mas sempre que você colocar uma imagem, ele já coloque, já gere ali, já faça o uso do Alt, tá? Então, ó, o próprio Emmet te ajuda. Se você fizer um image, ele vai colocar o source, ou seja, onde está a sua imagem no mundo. E o alternativo é, se a imagem não for carregada, eu tenho um texto alternativo. Por que isso é bom? Primeiro, para os motores de busca que não podem ler a sua imagem, eles conseguem ver a sua imagem, mas eles conseguem ler esse alt aqui. Segundo, a acessibilidade das pessoas que às vezes não vão conseguir enxergar essa imagem e o leitor de tela vai ler esse alt, tá? Além do alt, outro que a gente tem é o title, tá? Se por um acaso, não sei, né? Geralmente o section é acompanhado do H2, tal. Se aqui, por exemplo, ó, esse click me, tá? Se aqui eu quiser dar mais sentido para esse clique aqui, eu posso usar um atributo title, e nesse atributo title eu vou falar um pouquinho mais do que esse click me aqui. E aí quando o leitor chegar aqui, né, botão que irá levar, sei lá, sabe? Para o não sei aonde, tá? Tô só inventando aqui, tá? E aí tem o click me para complementar esse texto. Então dá mais sentido ainda pro que isso aqui tá acontecendo, tá? Além do mais, a gente tem o atributo área, tá? E a gente tem o tab index, né? O tab index ele vem ajudando a gente, se precisar ficar batendo tab na minha página, um formulário, por exemplo, né? Eu quero que ele siga uma sequência exata de campos. Eu quero que ele saia do campo nome para o sobrenome, para a idade e assim vai. Se eu quiser que ele siga uma ordem perfeita, eu posso usar o atributo tab index e começar a falar tab index 1, tab index 2, tab index 3 e assim fazendo ele pular certinho nos campos que eu preciso. Tá bom? Então já fica aqui o desafio. Já acabei falando um pouquinho, né? Fica aqui o desafio, então, para você estudar um pouquinho mais sobre os atributos de acessibilidade, tá? Falei de alguns aqui. A sua escrita. Bom, agora você tem que cuidar da escrita do seu HTML. Letras minúsculas, tudo bem? Nada de escrita assim. Você pode, né? Poder, gente, pode fazer o que você quiser. O navegador que vai ter um tempo difícil ali de ficar renderizando as coisas, né? Mas poder até pode. Acho que até funciona, né? Só que o grande lance é que fica sujo, não fica legal, não fica bem escrito, não fica uma coisa agradável de se trabalhar, tudo bem? Outra coisa, espaços, né? Às vezes você vai ter algumas coisas, esse aqui já dá erro, esse aqui já não dá. Mas às vezes você vai ter umas tags toda bagunçada assim, ó. Tá, isso aqui não faz sentido você ter tudo bagunçado assim no seu código, né? Outras coisas que às vezes bagunça bastante é isso daqui. Bagunça aqui, deixa outro bem pra cá. Outra coisa que bagunça bastante, a pessoa tá fechando esse P ali, mas ela se perdeu, fechou tag errada, botou a tag P pra fechar aqui, ficou uma bagunça, tá? Então o que acontece? Se você não cuidou de fechamento de tag, não cuidou das letras minúsculas ali, não cuidou da formatação e da limpeza do seu código, vai ser difícil. E aí entra
mais uma ferramenta do VS Code chamada Prettier, que é um plugin que você vai instalar, né? Você vai procurar aqui como Prettier, tudo bem? Achou o Prettier, instalou ele. Depois de instalar ele, você vai procurar no seu VS Code as edições, como que você vai editar o seu... como que você vai editar para que ele formate automaticamente. Então você vai abrir a paleta de comando. Na paleta de comando você vai procurar pelas preferências JSON. Ou pode ser só preferências mesmo, né? Então settings, o meu tá tudo em inglês, tá? Mas provavelmente abrir preferências, tá? Ou colocar assim, Open Settings. Você pode abrir no UI ou no JSON. Eu gosto de abrir no JSON, porque ali eu vou e configuro certinho essa linha aqui, ó. Eu falo que o HTML ele vai ter um editor padrão como o Prettier, tá? Ao colocar isso daqui, juntamente com essa linha aqui, ó, deixa eu achar aqui, Format on Save, Editor Format on Save, eu estou usando o Prettier para formatar meu HTML. Aqui também o Prettier está trabalhando no JSON e no JavaScript. E dá para você mexer outras coisas, tá? Aqui não é o foco da gente falar de VS Code, nem dessa edição toda, mas só saiba que muito mais fácil, né, você ter um ajudante para ficar fazendo isso para você, que é o Prettier. E aí, ó, tá vendo que esse código tá meio zoadinho. Sobre indentação do código, né? Indentação é o código ele estar bem alinhadinho, de maneiras legais, ó. Por exemplo, isso daqui é um código completamente não indentado e todo bagunçado. Difícil de se entender o que está acontecendo. Agora eu vou salvar e automaticamente, se o meu código não tiver com erros, porque aqui é o seguinte, deixa eu explicar outra coisa. Quando tem erros também, o Prettier ele meio que não consegue trabalhar legal, tá bom? Então eu tenho que tirar alguns erros do que eu estou deixando aqui. Galera, pra mim deu um bug e eu não consegui identificar. Então, tudo bem? Então, é bom que assim fica bem natural, né? Você tá vendo aqui que eu tô tendo hard times aqui. Ó, tá aqui ele me avisando que tem um erro. Só tô tentando entender qual. Vamos ler junto? Vamos aprender junto o que aconteceu? Vou limpar... Prettier. Aí. Vamos tentar salvar. Ali, ó. Ele tá dando um erro. Vamos ver qual que é esse erro aqui, tá? Vamos voltar aqui do começo. Section. Eu não tô conseguindo achar o erro aqui. Section. Ai, gente, olha ali. Olha ali. É isso aí, é muito bom, porque é assim que é a vida da pessoa programadora, tá bom? Section. Agora vai, tá? Então, como eu expliquei, o Prettier, ele tem hard times aí, ele tem problemas quando tem algum tipo de erro muito difícil no código. Eu vou até voltar aqui algumas coisas para ver se era só esse erro que ele tava ali, tá? Vou voltar aqui e vou salvar agora. Maravilha, era mais aquele erro mesmo, ele ainda tá me avisando alguma coisa... Não, ele só tá falando, só um informativo de como ele rodou aqui pra mim, tudo bem? Bom, mas você viu, né, que eu cliquei aqui no cantinho, tava com alerta, e aí eu vim aqui, limpei, tentei de novo e li o erro do Prettier, tudo bem? Olha que legal, já estamos com uma aula bem interessante aqui. Agora você percebeu que, né, ele veio arrumando certinho o código pra mim, né, formatando, colocando o tab, né? Esse tab, ou seja, a indentação, colocando os espaços aqui entre as coisas, colocando os textos da maneira correta, né? Estava assim, ele arrumou para mim, estava assim, ele arrumou para mim, como eu disse, né? Estava não indentado, ele indentou para mim, pronto, começa a ficar um HTML bonitaço aqui pra gente, beleza? Estamos acabando já. Lembra sempre que você fizer formulários, use e abuse das tags fieldset com a legend, porque ela vai fazer separação de conteúdo para você. Tudo bem? Então, às vezes, você vai precisar colocar um formulário aqui, e aí você vai precisar colocar alguns elementos agrupados, por exemplo, dados de usuário. Então, faça um field set, né? No field set você coloca um legend e coloca aqui dados de usuário. Daqui a pouco a gente vê como que tá ficando esse HTML. Ele é só HTML puro, tá? Mas, pelo menos, ele está bem organizado. Faça bem uso desses dois, e aí uso de input e o label, né? Então você vai precisar fazer um input, coloque um label, tá? Diga para qual é o label, já vamos arrumar isso daqui, mas por exemplo o nome, ok? Vamos colocar aqui o input, e aqui você vai colocar o name dele como nome, né? Por exemplo, tá? Você vai colocar aqui também o ID dele como nome. E aí você pega esse for e coloca nome.
Tanto o name aqui vai ser usado lá para quando você for enviar dados para algum lugar, o ID ele trabalha junto com esse for aqui. Significa que quando eu clicar nesse label, nesse nomezinho aqui, ele vai dar um foco no input, tá? Ele vai dar um foco no input. Então salvei, ó, olha que legal, né? O código tava aqui embaixo assim, o Prettier já arrumou para mim, já jogou aqui para cima, que bonitão. Beleza? Daqui a pouco a gente vê o produto final. Então, use ferramentas para você comprimir o HTML. Esse comprimir é você deixar o HTML um pouquinho menor, porque quando você diminui esse tamanho do arquivo, você ajuda também nos motores de busca, tá? O motor de busca é muito importante, que o seu site, enfim, a sua página, ela esteja bem rápida na leitura. Então, uma das coisas vai ser comprimir o HTML, CSS, JavaScript, trabalhar com as imagens, aí é outro assunto só sobre SEO, eu falo SEO, SEO, né? Que é o Search Engine Optimization. Search Engine Optimization, deve ser isso. Tudo bem? Então, comprimir o HTML é muito bom para você diminuir o tamanho. Aí você pode fazer manualmente, usando alguma ferramenta online de compressão, tá? Ou você pode fazer automatizado, usando uma ferramenta, por exemplo, como Gulp. Eu ainda coloquei assim, Gulp ou o Webpack. Quem já tá um pouquinho mais na área, vai conhecer a ferramenta do Webpack, mas eu vou ser sincero, para algumas coisas pequenininhas, com JavaScript puro, CSS puro, quem sabe até um Sass, um HTML, que não é um projeto React, que não é um baita de um projetão, eu não vejo o sentido de usar o Webpack, eu acho que é desnecessário. O Gulp é muito mais assim, ó, é uma ferramentinha rapidinho que se ajusta ali, quem sabe, se você gostar e quiser, quem sabe eu até trago algum vídeo sobre o assunto. Mas é muito mais simples de você arrumar o Gulp para poder fazer essa automação de comprimir o HTML, por exemplo, tá? Muito mais simples do que usar um Webpack. Dá para usar o Webpack? Dá. Recomendo? Para projeto pequeno? Não faz sentido. Mas aí, a gente vai falando do React, é outra conversa, tá? Com certeza vale a pena. O Webpack tem Vite, eu acho que tem Snowpack, tem um monte de coisa lá, beleza? Beleza, entendeu isso aí? Chegou quase no momento final, acho que já é o momento final, deixa eu ver, momento final. Você agora valida o seu HTML. Você vai verificar se os padrões estão corretos, você vai procurar por alertas e erros, e aí você pode usar o Lighthouse do DevTools para isso, ou usar esse validator w3.org, tudo bem? Para usar, vamos usar o Lighthouse aqui, tá? O Validator é manual, você coloca o link que você quiser lá, depois dá uma curiosidade, vai, entra lá, vê como que funciona, você pode colocar o link lá e ele vai ver. Mas como aqui a gente tá local, não tem link nem nada, eu vou abrir aqui com o Live Server, e ele vai abrir isso para mim no navegador, beleza? Tá aqui como que ele tá ficando o HTML, sem CSS nenhum, né? Todinho puro aqui. E a gente abre o Lighthouse, ou seja, com a ferramenta de desenvolvedor, você pode fazer dessa forma assim também, ó. Botãozinho direito, Inspect, eu gosto de usar atalhos para isso, né? Beleza. Então vamos olhar para cá, você vai clicar aqui nessa setinha e vai procurar pelo Lighthouse, tudo bem? Lighthouse, você pode pesquisar por performance, se o seu PWA, que é outro assunto, nada a ver com aqui, tá legal, se você tá com boas práticas, se você tá com acessibilidade e se você tá com SEO, que é o Search Engine Optimization, que é justamente você trabalhar com os motores de busca, tudo bem? Então eu quero saber se a performance tá boa, se eu tenho boas práticas, se tá acessível e se o SEO tá interessante. Pode ser para desktop ou para mobile. Desktop, estou trabalhando só com ele. E Generate Report. Ao fazer isso, então, ele vai falar para mim alertas, ele vai me dar alertas e vai me dar possíveis erros que eu preciso melhorar e vai me dar até uma nota. Eu acho que isso aqui dá nota também. Olha lá, deu uma nota legal. Eu estou 90 em SEO, ok? Eu estou 100% com boas práticas, então tá validado pelo Lighthouse que esse vídeo tem boas práticas. Toma aí. E 91 de acessibilidade. Esse 91, aí eu posso entender. Poxa, mas por que eu não bati 100 na acessibilidade? E por que eu não bati 100 no SEO? O que tá acontecendo? Aí ele vai falar para mim essas informações. Eu posso ir vendo. Ó, o área, tá? Atributo não match their role. Ó, o área aqui, ele falando sobre o área, tá bom? Da acessibilidade. Lembra que eu te falei, deixei como desafiozinho você ir pesquisar mais sobre área. Se eu tivesse colocado, provavelmente eu já teria batido melhor pontuação na acessibilidade, tá bom? Boas práticas legal, SEO tá aqui. Documento does not have a meta description. Cadê a minha descrição? Não botei lá? Eu não coloquei aqui. Algum valor. Opa, agora que as coisas vão ficar mais interessantes. Eu vou rodar o Lighthouse de novo. Eu posso vir aqui, ó, nesse desliga aqui, né, Clear All e Generate Report Again, só para finalizar aqui com muita alegria essa parte. Tá ali, 100 de SEO, tá? A única coisa do SEO que a gente errou era isso daqui.
E aí, a tarefinha de casa, o desafio, bate 91 aí. Como que você vai bater o 100? Como que você vai resolver essa questão da área, tá bom? Ficou um desafio, não sei se ele é muito bom, muito fácil, muito difícil, mas já fica legal aí pra você poder ter a sua curiosidade atiçada e ir atrás do assunto um pouquinho melhor, tá bom? Uma dica importantíssima, né? Como que eu posso esquecer de algo tão importante? A gente tem o nosso programa Discover, que é um programa de treinamento, ensino, de programação para quem tá iniciando na web e, cara, praticamente tudo que eu falei aqui tem lá. Tá? Praticamente tudo que eu falei aqui tem lá. É só você colar lá, muito mais bem explicado, com muito mais detalhes, tá? Algumas coisas tem aqui que ainda não tem lá, mas vale muito a pena você seguir lá o programa bem certinho, passo a passo, para você indo pro próximo nível. Então, olha, validou seu HTML, deixou ele menorzinho, né? Legal ali, trabalhou legal seus formulários, viu se a escrita tá batendo bem, né? Se você tá formatando legal, usa ferramentas para isso, né? Que ele vai te ajudar bastante. Você viu se os atributos de acessibilidade estão bem colocadinhos ali, se as suas tags estão semânticas, está usando a semântica de tag, está usando aí as importações legais nos locais corretos, né? Não tá fazendo uso errado de estilo nem nada, usou as metas tags interessantes ali, mínimas, né? Que a gente pode ter para ter uma coisa legal, e escreveu títulos inteligentes, né? Você já tá com uma coisa bem legal, começou com doctype, fechou, tá? Depois faça até seu teste aí de tirar algumas coisas da que eu tô falando aqui e veja se as pontuações estão legais. E digo mais, isso aqui é o início de tudo, galera. É o mínimo do mínimo, porque na hora que você abrir, vou te assustar um pouquinho, tá? Na hora que você abrir um site que tem mais, que é mais aprofundado, que tá usando ferramentas que criam todas as coisas para você, né? Aí você pode vir aqui, ó, botãozinho direito, View Page Source, e pode se assustar um pouquinho, por exemplo, com as metas tags que tem nesse head aqui. Tá? Metas tags aqui que vão trabalhar, por exemplo, com Twitter, metas tags que vão trabalhar ali com Facebook, colocando imagens nos locais corretos, sabendo que boa parte disso daqui que tem aqui, o que está fazendo é o uso de ferramentas, frameworks. Ninguém está fazendo isso aqui na mão, tudo bem? Então, ninguém está desenhando isso aqui tudo na mão. A gente desenha isso na mão, a gente começa a fazer o entendimento disso, que é para no futuro, com o uso de ferramentas, você pode analisar e ver, puxa, tal coisa ele me falou que estava errado, tal coisa ele falou que está certo. Pelo menos você está entendendo o porquê das coisas, tá bom? E estamos escrevendo coisas legais. Bom, fomos além, né? Demos o passo além, deixamos o desafio, falamos muito sobre essas boas práticas, tá? E termino aqui com vocês, agradecendo demais o teu carinho. Deixa o teu like, deixa o teu comentário se esse vídeo fez sentido. Bora pra cima, temos muito mais. Que bom que você chegou até aqui, você é uma pessoa incrível e vamos continuar. Um abração do Maicão, tchau, tchau.